Bom dia, aqui quem fala é Elizabeth Souza dos Santos. Eu fui trazida como convidada no podcast de hoje, na sessão de Geografia. Nosso assunto de hoje é imigração, mais especificamente, imigração interna. Mas para começar, o que é imigração, Elizabeth? Imigração são quando os seres humanos eles se deslocam de um lugar para o outro, bem resumidamente. É óbvio, é de conhecimento comum que nós, seres humanos, estamos sempre à procura de lugares que ofereçam melhores condições de vida. Então, não é difícil você encontrar alguém que esteja migrando ou imigrando. Existem alguns fatores que contribuem para a imigração. Existem fatores políticos, conflitos religiosos, conflitos étnicos, raciais, conflitos naturais e econômicos. Sem contar que os fatores econômicos são, sem dúvida, os fatores que predominam. As imigrações, elas podem ser definitivas ou temporárias. As migrações definitivas, como é óbvio no nome, é quando o migrante ele sai de um lugar e se estabelece de forma permanente no local do destino, enquanto as imigrações temporárias são quando o migrante se desloca por um tempo determinado. Podem ser diárias, semanais, anuais e etc. Tem um tempo definido. Como hoje nós falaremos de migrações internas, eu vou apenas dar uma resumida sobre o que são as migrações externas. As externas são quando são realizadas de um país para o outro, enquanto as internas são aquelas que são realizadas dentro de um mesmo país. Por exemplo, eu posso sair daqui da Bahia e ir para o Piauí. E isso é uma migração interna. Ou eu posso sair daqui e ir para Salvador, também é uma migração interna. Então, são migrações que elas acontecem entre regiões, entre estados, pode ser no mesmo estado também, e entre cidades. Existem diferentes tipos de migrações internas também. Existem as sazonais, que elas são mais relacionadas às estações de ano, e essas migrações são do tipo que vai e volta. Então, geralmente são pessoas que trabalham para colheita e etc. Existem as migrações de êxodo rural, que são quando as pessoas elas saem do campo para a cidade. Existem várias causas para isso. Se a mecanização do campo, um desastre natural, pode ser uma baixa remuneração do trabalho que há no campo, né? Pode ser uma falta de infraestrutura e pode ser a qualidade de ensino, que é óbvio que na cidade vai ser um pouco melhor. Essa imigração hoje em dia é um dos mais comuns. E também tem como causa a industrialização, né? Existem as migrações urbano-urbano, que é quando você vai de uma cidade para outra, é geralmente definitiva. Existe a migração pendular, que é, por exemplo, eu moro em Feira de Santana, mas eu vou trabalhar em Salvador. Este é um tipo de migração pendular. É quando você mora em uma cidade aos arredores de uma metrópole, você vai trabalhar na metrópole e ao final do dia, você volta para a sua cidade. Isso acontece geralmente porque as metrópoles maiores, elas têm um custo um pouco alto. Então, sai mais em conta você morar em outra cidade e trabalhar naquela cidade maior e voltar ao final do dia. Existe a migração urbano-rural, que se dá com a transferência de populações urbanas para o espaço rural. Hoje em dia não é uma migração
tão comum, né? Existe o nomadismo, que ele se caracteriza pelo deslocamento constante e é algo mais primitivo, então não é tão comum. Agora vamos às consequências dessas migrações. Há uma contribuição e uma influência no processo de ocupação e do povoamento na distribuição geográfica da população e, é claro, no próprio desenvolvimento econômico. Há também uma contribuição no processo de miscigenação étnica e na ampliação e difusão cultural entre os povos. Essas consequências também podem acarretar mudança de costumes, concorrência à mão de obra local, problemas políticos, ideológicos, raciais, enquanto também há as vantagens econômicas para os países que não possuem condições de atender às necessidades básicas de sua população, tais como emprego, moradia, saúde e educação. Há também algo que eu não comentei mais antes, porque eu resolvi deixar por último, são algumas consequências do êxodo rural, que é quando sai do campo para a cidade, né? Algumas pessoas que saem do campo, elas não têm um bom nível de estudo ou uma certa preparação social. Isso acaba acarretando o aumento do desemprego e o aumento do subdesemprego, ou o aumento do subemprego. E há também uma perda de mão de obra no campo, já que as pessoas preferem ir para a cidade procurar uma condição melhor. Há também a favelização desse povo, devido à condição deles. E, consequentemente, a marginalização dessas pessoas que saem de lá. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado do assunto e que aproveitem. Até mais. Elizabeth Souza dos Santos, 3811A. Bom dia.